estamos refletindo sobre a sabedoria deste mundo, né? A sabedoria tecnológica, um tema aí da nossa pregação veio do pastor Fernando, por isso veio dessa forma. E a gente vai dar eu vou dar o meu jeito agora. Mas a sabedoria GPT, não é? Essa sabedoria a gente tem testado lá em casa, como que eles pensam, como a sabedoria GPT pensa, né? E é muito interessante. Existe realmente um mundo sendo descortinado para nós. E nós vamos precisar decidir para onde vamos buscar a sabedoria. Você sabia disso? Nós vamos ter que tomar decisões muito importantes nesse momento da nossa vida. Porque as coisas não vão melhorar. Não sei se você sabia disso, mas não vão. Densas trevas cobrem a terra, mas a palavra de Deus diz que sobre nós brilha a luz. Há um entendimento e há uma percepção e há uma sabedoria que vem do alto. Ela não vem do conhecimento nem humano e nem do conhecimento tecnológico. E que tipo de sabedoria você vai absorver para conduzir a tua vida? Vocês viram o texto que eu li, Provérbios capítulo 4 todo, onde há uma insistência do escritor para que nós possamos ouvir e buscar a sabedoria. Sempre que a gente vê algo muito repetidamente na palavra, é porque naturalmente nós somos tolos. O pessoal fala, nossa, pastor, já começa assim? Mas nós somos tolos. Naturalmente nós escolhemos mal. Nós não sabemos escolher. Nós precisamos buscar no Senhor essa capacidade de fazer escolhas. Agora, o que eu quero refletir, começar, talvez retomar um pouco do que o Fernando falou, é que a sabedoria, essa sabedoria tecnológica, esse movimento atual que nós vivemos, ela nos convida a um conhecimento rápido, sem esforço, não é isso? Abundante e pouco criterioso. Foi isso que eu defini. Eu acho que é abundante, mas é pouco criterioso. Não existe o critério muito bem estabelecido. A gente vai comendo de tudo. É uma mesa farta, posta, abundante. E às vezes quando você chega no fim de uma pesquisa, você está todo contaminado, todo confuso. Porque, de verdade, essa sabedoria, essa ação, esse movimento tem nos empanturrado, né? Tem nos enchido de informações e tem gerado em nós uma preguiça, né? Nós vamos falar sobre a preguiça, mas tem gerado em nós muitas emoções. Tem gerado em nós uma incapacidade de esperar. Eu já falei outras vezes para vocês, mas eu vou falar quantas vezes precisar. Mas é um exemplo que eu tenho muito forte para mim, da minha infância, que quando a gente ia assistir televisão lá em Londrina, no Paraná, nós não tínhamos uma rede de transmissão lá, era aqui. E aí, o que aparecia na tela? Enquanto estava passando o programa aqui, na tela, lá em Londrina, interior, tinha uma tela preta, tocando uma música. E estava escrito assim, enquanto você espera. E o que nós tínhamos que fazer? Esperar. Não era um programa que passava, era só uma música que tocava, a tela era preta e tinha escrito em branco, enquanto você espera. Isso gerou em nós uma capacidade de entender processos, entender semeadura e colheita, entender caminhos que precisam ser percorridos para chegarmos em algum lugar. Porém, o presente século tem tirado de nós o processo, a espera, a dimensão do aprender, porque a dimensão do aprender envolve escuta e fala, principalmente a escuta. Hoje nós temos uma escuta muito diminuída, muito aflita, muito rápida.
como consequência disso, nós nos tornamos, muitas vezes, por causa dessa precariedade das relações, porque se estamos mais envolvidos com as telas do que com as pessoas, nós estamos mais precários nas nossas relações emocionais. Então, nós vamos nos tornando, e a gente vê uma geração hoje, muitos jovens, que a gente chama de quase que mendigos emocionais. Que precisam, não é, de milhares de estímulos para viver migalhas de prazer. Nós precisamos de muita coisa, de muitas luzes, câmera, ação, de muitas informações, de muitas coisas. Nós vimos pelas crianças hoje. Eu sou formada em psicologia há 35, 36 anos. E, na minha época, nós não estudávamos sobre depressão infantil. Muito pouco. Sim, talvez sobre psicose infantil, que era um quadro mais dramático, mas ansiedade na infância não era comum. Hoje nós temos o quê? Crianças cada vez mais precisando de eventos sem fim. E os pais acham que a criança não pode ficar um dia, uma tarde, tranquila em casa brincando, que precisa sempre ter alguma coisa, sempre precisa estar acontecendo alguma coisa para elas se sentirem um pouco felizes. Nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Estamos doentes. Estamos com excesso de informação, estamos com excesso de telas, estamos cada vez mais distantes, queridos, de percorrermos o coração. O nosso coração. Então nós estamos vivendo uma vida de superficialidade e de religiosidade diante da orientação da palavra de Deus de como devemos viver as nossas vidas. Nós não fazemos mais uma viagem para dentro de nós, consultando as raízes do nosso caráter, daquilo que precisa ser transformado em nós. Vivemos uma cisão. Adoramos o Senhor com uma mão e com a outra mão acessamos a tela da pornografia. Há uma cisão. E essa cisão, ela é a religiosidade que endureceu o nosso coração e não nos permite declararmos diante do Senhor que precisamos de confrontação. Nós deixamos de percorrer o caminho do nosso coração, de fazer uma viagem interior. Nós temos programações de viagem, né? Para todo que é lado, mas nós não pensamos nessa viagem tão linda, que é conhecer o seu coração, para poder apresentá-lo ao Senhor e dizer: Senhor, transforma. Você tem um breve tempo de existência aqui nessa terra. E você pode viver alucinado ou você pode viver uma vida reta, sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, conhecendo o Senhor e fazendo-o conhecido. Você pode ser testemunho nesta terra de quem é Jesus, da sabedoria que nele habita, do direcionamento que ele nos dá para a construção de uma vida bonita, de uma vida reta. Então, uma das principais perdas que essa tecnologia, que essa sabedoria tem trazido para nós, uma das principais perdas é a perda da perspectiva do processo, a perda da semeadura e da colheita, a perda da construção, a perda de uma coisa após a outra, a perda da evolução, a perda de que uma carreira profissional ela é processual. Há uma inquietude no nosso coração. A perda da construção de relacionamentos, da paciência para que haja
não é? Para que os casamentos perdurem. É tudo muito rápido, muito fugaz, muito voraz. O consumo tomou conta de nós. Somos consumistas. Queremos para o nosso próprio ventre, é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra toda, ela nos convida a pensar a essa viagem interior e a entender o processo de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de força em força, até que seja dia perfeito. Então eu quero convidar você a olhar para dentro de você e perguntar como está o teu interior. Sobre os temas que eu vou pregar nesta manhã. Nós vamos continuar no livro de Provérbios, não só nele, mas vamos continuar. Eu quero só dar a dimensão de processos para vocês, de como a palavra de Deus é profunda. E ela não cabe ser vivida de maneira religiosa. Eu tremo, eu não sei você, mas eu tremo diante de Mateus 25, quando fala que haviam 10 virgens. 10 virgens. Elas não eram prostitutas, elas eram 10 virgens. 5 delas perderam o time. 5 delas se distraíram. 5 delas não souberam, como ouvimos na conferência, o Douglas falando, 5 delas não souberam dizer não ao que estava à sua frente, se distraíram, acharam que estava tudo bem, e então o noivo chegou e a porta foi fechada. E Jesus disse, o noivo disse, apartai-vos, eu não vos conheço. Então, por isso, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho o temor do Senhor, eu consulto o Senhor sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ações. Eu pergunto ao Senhor. E se eu pergunto, eu vou esperar para ouvir o que Ele me diz através da sua palavra. E Ele diz assim, em 2 Pedro 1, 5, 8. É necessário, olha para o teu irmão e fala assim, nós precisamos crescer. Eu gosto da palavra evoluir. Eu gosto muito da palavra evolução. Eu fiz as pazes com ela, já falei isso para vocês. A gente ouviu muito sobre a teoria da evolução, mas eu gosto da palavra evolução. Porque algo precisa ser mudado, transformado em nós. Por isso mesmo, 2 Pedro 1, 5 a 8, diz, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Uau! Ontem eu vi uma reportagem da BBC que diz que a consequência do excesso de telas e a falta de contato humano está gerando uma geração de conformistas que não faz reflexão. Tem preguiça de pensar. Preguiça de refletir. Em 2 Timóteo 2,7, o apóstolo Paulo diz, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a vocês entendimento. A palavra de Deus, eu não pude achar todos os textos, mas a palavra em muitos momentos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, diz, presta atenção, reflita, pense, olhe para o teu coração, veja o que está acontecendo, veja os desvios do teu coração.
Veja o que Jesus fez por você. Reconheça o amor de Deus, a grandeza de Deus, a misericórdia, a bondade. Entenda o lugar que você está. Entenda a soberania de Deus. Entenda o governo de Deus sobre todas as coisas. Se a sabedoria, né? Se essa inteligência artificial aí está bombando, né? Nós precisamos consultar o que foi dito há tantos anos. E nós vimos a semana passada que o livro de Provérbios não fala só sobre pecados. O intuito do livro de Provérbios é instruir. Mas hoje nós vamos falar sobre pecados, que também são mencionados. O livro de Provérbios vai sempre trilhar para nós um caminho entre a sabedoria e a insensatez. E nós vamos precisar escolher. Nós vamos precisar escolher. Olha para o teu queridão, tua querida, teu amigo, tua irmã. Diz, nós vamos precisar escolher. Por exemplo, você escolheu estar aqui hoje. Talvez você não tenha escolhido me ouvir. Eu mesma. Mas você escolheu estar aqui. Como sou eu que estou pregando, você vai me ouvir. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer escolhas no nosso coração. Nós vamos permitir que o Espírito confronte os ídolos do nosso coração. Mais uma vez. Quantos ainda têm ídolos que estão em pé, que precisam cair? Eu tenho. Levante sua mão. Coisas do teu coração que você fala, eu preciso de transformação. Amém, queridos? É por isso que você está aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e talvez você esteja sem esperança sobre você mesmo, mas o Senhor não desistiu de você, o Espírito Santo não desistiu de você, Ele está aqui convidando você a uma vida de transformação, a construção de uma vida bonita para que você reflita Jesus. E é por isso que você está aqui. Não desista de você, porque Jesus não desistiu. Aleluia. Você sabia que a gente faz decisões o tempo todo? Nós fazemos, pelo menos em relação à comida, pesquisa americana, que eles gostam disso, né? Pelo menos 226 decisões sobre o que nós vamos comer no dia. E, em um dia de um adulto, nós fazemos 35 mil decisões por dia. Escolhas. Vou levantar, vou ficar deitado, vou ali, vou aqui. O que eu vou fazer? Para onde eu vou olhar? O que eu vou dar prioridade? E assim sucessivamente. Então, se nós necessariamente vamos ter que fazer escolhas, porque Deus nos fez com essa capacidade de escolher, faça escolhas intencionais. Seja intencional nas suas escolhas. Existe um caminho de sabedoria, existe um caminho de insensatez. E eu quero meditar com você sobre algo que a palavra de Deus nos fala, e que muitas vezes é um ídolo para nós, que é a ira. A ira. Quantos sabem o que é ira? Ira é, talvez, um pecado de excesso. Nós temos alguns pecados de excesso. A maioria deles são excessos. E eu vou explicar isso durante a pregação. Existem pecados de faltas, mas existem pecados de excesso. E a ira é um excesso. Um excesso de justiça própria. Um excesso de razão, né, nós podemos dizer. E é um sentimento que Jesus valida. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ele diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Resolva as questões onde você, de alguma forma, teve um ímpeto de raiva. Mas é importante nós entendermos se somos pessoas iracundas, né?
Se somos pessoas que abraçaram a ira de uma forma que quase você acredita que faz parte da tua personalidade, da tua forma de ser. E é tão interessante que às vezes uma pessoa acredita que ela é irada. Ela é assim, faz parte da personalidade dela. Às vezes uma pessoa se converte, ela deixa o vício da pornografia, deixa o vício do cigarro, não é? Mas ela não deixa a ira. Ela não deixa a inveja, ela não deixa a mentira. Ela deixa o vício do cigarro. Quando estão me entendendo como nós somos tendenciosos e nós separamos o que achamos que devemos abandonar, enquanto a palavra de Deus nos convida e nos mostra na sua palavra que é fundamental. E eu quero ler com você Provérbios 19, 11. Esqueci de mandar os textos. Agora já foi. Provérbios, é muito texto. Rápido, tá? Me ajuda aí. Provérbios 19, 11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Olha o que diz a palavra, gostei tanto, diz: sua glória é ignorar ofensas. Oh, glória, aleluia. A glória de um homem sábio é que ele aprendeu a ignorar ofensas, ele não se sente ofendido. Meu Deus. Ignorar a ofensa. Jesus diz, né? Olha, todo mundo fala que é olho por olho, dente por dente, mas eu digo, resistam ao perverso. Ou seja, deixa o perverso de lado, porque ele vai querer montar cada hora uma situação para você e vai querer te incitar a ira e não vai dar certo. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha o que o texto diz. Como uma cidade com muros derrubados, ou seja, descoberta, desprovida, desprotegida, assim é quem não sabe se dominar. Porque o domínio próprio, o autogoverno é uma forma de proteção para você. Está me entendendo? O domínio próprio, toda a instrução da palavra de Deus é para que você tenha saúde física e emocional e espiritual. E aqui tem uma orientação emocional. Ele está dizendo, olha, presta atenção, se você derrubar, se você ficar muito ofendido ou muito irado, você vai ficar que nem um muro derrubado, sem condições de se defender. E ele diz então, assim é quem não sabe se dominar. Provérbios 16, 32 diz que é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja a dificuldade que é controlar o próprio espírito. Que ele está comparando com conquista de uma cidade naquela época, né? Agora também. Sempre foi muito difícil conquistar uma cidade. E ele está dizendo, olha, é mais guerreiro, é mais forte, é mais posicionado quem olha para dentro de si e busca dominar-se, busca controlar os seus ímpetos, busca controlar a sua ira, do que quem sai conquistando tudo. Aqui o texto está nos falando sobre esse fruto do Espírito de Gálatas 5. Melhor é o homem paciente. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tiago faz tremendo ensino sobre o poder da língua, né? Mas nós sabemos que a ira, ela está associada a esses rompantes de falar o que pensa, de ferir. Eu lembro de uma pessoa que disse, olha, palavras são como pregos quando colocados em uma cerca de madeira. Quando você coloca a marca, você pode tirar o prego, mas o buraco fica ali. A marca fica ali. E às vezes em ímpetos de ira nós temos ações, falas, comportamentos que detonam a nossa vida. E o pior é quando assumimos essa
essa forma de ser e de lidar com problemas, de lidar com relacionamentos como algo natural, que faz parte da nossa personalidade. Nós precisamos levar à cruz este ídolo. Nós precisamos apresentar diante do Senhor. Aí você diz, pastora, mas aí eu também não vou poder resolver nada, não vou poder falar. Vai, mas o Senhor vai te dar domínio próprio em como falar. Nós precisamos ter alertas. Vermelho, vermelho, vermelho. Verde, aqui está amarelo. Como que estamos em relação à ira? Nos nossos relacionamentos, na forma de educar os nossos filhos. Nas nossas respostas. Nós precisamos ser confrontados pelo Senhor. Pela palavra. E sermos orientados a vivermos uma vida que glorifica o Senhor. A orientação da palavra, olha, é melhor. A sabedoria vai te dar paciência. E você vai ter uma glória. Você vai aprender a ignorar ofensas. Você vai aprender a se desviar. Você vai aprender a ter os teus muros de limites ao redor de você bem estabelecidos através do domínio próprio. É uma orientação da palavra de Deus. A segunda escolha que nós vamos ter que fazer. Então, a primeira é entre a ira e a paciência. Decidimos pela paciência. Olha para o teu irmão, vê se ele decidiu pela paciência. A tua vida, a vida que você vai construir é mais bonita. Ela é mais bonita, tá? Porque aquele irado, ele sai detonando tudo, sim ou não? Sobra pedra sobre pedra. Quando ele olha para trás, ele vê que não sobrou nada. Enquanto que a construção com paciência, ela vai exigir muito mais de nós, mas vai nos conduzir a uma vida bonita. A segunda escolha que nós vamos ter que fazer é entre a generosidade e a ganância. Nós vamos ter que decidir para onde o nosso coração vai se inclinar. Se nós vamos ser pessoas generosas no dar, no tempo, no ofertar a nossa vida, ou se nós vamos ser pessoas que vão focar no ter. O mundo vai sempre nos atrair para ter. A palavra de Deus vai nos convidar a dar. Jesus, lá em Mateus 5,42, diz: dê a quem pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. A generosidade é uma outra medida, né? Uma outra ação, uma outra forma de ser que verdadeiramente nos convida a sermos curados. A cura emocional é muito grande quando nós somos pessoas generosas que buscam ofertar amor, que buscam dar, que buscam reconhecer quem necessita. E nós vamos ter que decidir. Quantos aqui já viveram a alegria em dar? Uau! Todos, quase. Aí em cima também, que é mais difícil para ouvir. Hoje eu não estou no põe tira. Vocês levantaram direitinho. Muita gente dá, tem a alegria em dar. Por quê? Porque isso foi colocado em nós. O pecado nos tornou mesquinhos, escravos, né? Da ganância, do ter. E é interessante que estudos mostram que ao dar, somos tocados até no nosso corpo, no prazer em dar. E Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel
causa o seu próprio mal. Eu quero mais uma vez, vocês vão sair daqui certos de que toda a orientação da palavra... Gente, eu ouvi uma vez uma coisa muito profunda. Nós não temos um Deus com problemas emocionais. Quantos entendem? Ele não tem problemas. Ele não quer te fazer sofrer. Ele não te coloca ordenanças e orientações para que você obedeça, porque Ele é sádico ou quer ver você se esperneando para cumprir as suas orientações. Toda a orientação, todo o encaminhamento que a palavra de Deus nos diz é para primeiro nós voltarmos ao nosso estado original. Voltarmos à essência da criação. Fomos criados a partir da imagem do Senhor. E Ele nos instrui para nos abençoar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. O seu amor nos atraiu. E Ele olhou nos nossos olhos e diz: vem, eu vou fazer de você uma pedra preciosa. Você vai brilhar. Aonde quer que você vá, você vai brilhar a glória de Jesus na sua vida. Porque você está permitindo essa transformação. Uau! E são nas pequenas coisas, sim, são nas pequenas coisas. Então quando Ele diz, quem faz bem aos outros a si mesmo faz, o homem cruel causa o seu próprio mal, Ele está dizendo que quando nós retemos, quando há avareza em nós, quando nós não somos generosos, quando nós não somos atentos às necessidades das pessoas, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, porque fomos criados para dar. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Uma posição econômica e escassa na vida nos deixa empobrecidos em todas as áreas. Nós vamos recusando um abraço, nós vamos recusando uma oferta, nós vamos recusando um café, nós vamos recusando, nos amargurando, nos afastando e vivendo uma posição de olharmos apenas para dentro de nós. E quando menos esperamos, estamos sozinhos com tudo o que conquistamos, porque os outros foram embora. A ganância afasta as pessoas. A posição econômica e avarenta, dizendo eu não posso servir, eu não posso estar na escala, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Nada você pode. Todo mundo vai entender que você não pode. Sim ou não? E aí você vai ficando com tudo que você acha que é melhor para você. Mas nós vamos sendo tomados de uma economia psíquica e consequentemente física, que nos deixa empobrecidos, nos deixa com tudo que é velho, porque nós fomos criados para deixar tudo que temos circulando, sendo capitalizado, sendo dado, né? Dar e receber. Fomos criados para isso. Isso nos refrigera a alma. E essa posição econômica de quem não gosta de dividir, não divide nada, né? Não divide tempo, conhecimento, recurso, serviço, casa, nada. Supervaloriza o que tem. E afeta, com certeza, os seus relacionamentos. Vamos escolher entre a ira ou a paciência, vamos escolher entre a generosidade e a ganância, ou vamos agora escolher entre a preguiça e o trabalho. Interessante, a palavra de Deus fala sobre preguiça, gente. Olha para o teu irmão e fala, a Bíblia fala sobre preguiça. E nós somos, como eu falei, feito de excessos e faltas.
Por isso o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, amor e equilíbrio. Somos feitos de excessos e faltas. Ou tem um excesso em você de trabalho, né? Ou um excesso de ganância, de justiça própria, que a ira promove. Ou nós entramos na preguiça. A preguiça é como se fosse um pecado da falta. Está faltando algo. Está faltando algum entendimento. Está faltando o reconhecimento em você mesmo de que se você plantar, você vai colher. A preguiça, ela está relacionada à omissão. Diga comigo, omissão. É uma omissão diante da própria vida que o Senhor deu para você viver. É uma recusa à vida. É uma recusa à vida. E aqui nós não estamos falando de pessoas que estão em estado de depressão. Mas nós podemos convidar também aqueles que estão vivendo em estado de depressão a poderem se movimentar. Mas é muito importante nós entendermos que é uma recusa a dar continuidade à vida. A preguiça é uma recusa em dar continuidade à vida que o próprio Deus nos deu. Não quero, não vou fazer. É uma recusa a estar inserido no mundo que está à sua volta. Existe uma beleza em você atuar na vida, em você trabalhar, em você se dar. Tem muito a ser feito, né? Tem muito a ser feito. Diga comigo, tem muito a ser feito. Mas a preguiça é uma escolha, muitas vezes. É uma escolha individual, é uma escolha onde eu decido não ter uma vida produtiva, onde eu decido minimizar aquilo que eu posso fazer, onde eu decido e vou cortando. Não, tá bom até aqui. Tá bom. Já fiz muito. Enquanto você sabe que aquela pessoa pode dar mais, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Essa orientação, queridos, é lógico que não está falando sobre a gente não descansar. Mas veja o que diz a palavra em Provérbios 6,6. Diz assim: observe a formiga preguiçoso. Está aqui, não é isso? Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai levantar do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Está aqui na Bíblia. Provérbios 24, de 30 a 34 diz: eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Pensou assim, essa pessoa deve dizer: vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. Gente, a palavra de Deus é clara no sentido de nos animar à construção, nos animar a vivermos a vida, e é isso que nós entendemos sobre as orientações de Provérbios, a decidirmos trabalhar hoje, a decidirmos buscar no Senhor uma estratégia nova para o trabalho. Será que tem algo novo que eu posso fazer? O Senhor pode te dar forças, renovar as suas forças e abrir um caminho no meio do deserto. Mas o Senhor, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos amar, semear. Nós precisamos semear. E eu quero abrir só um pouquinho a perspectiva da procrastinação que está relacionada à preguiça. A procrastinação, ela é adiar. Nós adiamos aquilo que devemos fazer.
Então talvez você não seja uma pessoa totalmente preguiçosa, mas tudo que você faz não é no tempo adequado. Quantos entendem o que eu estou falando? Não precisa de falar eu sou, só fala que você entendeu. Procrastinação, nós adiamos e nós precisamos confrontar a procrastinação na nossa vida. Como? Fazendo o que foi pedido, fazendo o que sabemos que devemos fazer no tempo certo. Porque você diz, pastora, mas eu não sou preguiçoso, não fico dormindo o dia inteiro, não fico tirando soneca. Mas você é um procrastinador. Você adia, isso tem atrapalhado a sua vida. Entenderam, né? Vocês sabem disso. O Senhor está nos pedindo para prestarmos atenção. E aqui nós estamos numa situação, é orientação. Presta atenção. O Senhor vai te dar graça. Você vai acordar a cada manhã e pensar, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso. Eu faço isso comigo. Quem caminha comigo sabe. Eu vou perseguir aquilo que eu tenho que cumprir. Porque, não que eu não tenha momentos de procrastinação, eu acho que todos nós temos. Ai, que preguiça, amanhã eu faço. Mas nós precisamos nos confrontar na procrastinação. Amém? O que você vai escolher, a preguiça ou o trabalho? Trabalho? Amém! Aplauda o Senhor por isso. Nós vamos ter jovens que trabalham, que acordam cedo, que constroem as suas vidas, que estudam, que conseguem boas posições e são influentes onde estão. Eu creio nisso. É muita coisa para falar. E eu quero falar agora sobre outra escolha que nós vamos ter que fazer. Viver uma vida de orgulho ou de humildade? Primeiro foi ira ou paciência? Generosidade ou ganância? Preguiça ou trabalho? Orgulho ou humildade? O orgulho precede toda a queda. Sempre alguém que caiu em alguma área da sua vida, em algum momento foi orgulhoso. Foi turrão, foi cabeça dura, não escutou o que tinha que escutar, não se curvou diante das evidências do que estava acontecendo na sua vida. O orgulho precede a queda. É isso que a palavra de Deus nos diz. O orgulho fala sobre a falta, a incapacidade de admitir erros, de pessoas que falam demais sobre si, não é? A intolerância em relação aos outros, a independência. E Jesus diz, olha, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, o humilde, às vezes, ele vai um pouquinho mais devagar, mas ele vai receber herança. Ele não vai perder herança. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 6, 16 a 19 diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Interessante, né? Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, que espalha mentiras e que provoca discórdia entre os irmãos. Ele detesta. Os olhos altivos. Quando vem o orgulho, Provérbios 11, 2, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Você ouve a sua esposa? Quando a gente pensa num casal, a gente tem que pensar na escuta. O orgulho, ele obstrui a nossa escuta. Porque nós somos tão autossuficientes e independentes que ninguém toca a nossa vida. Você desconsidera o que te é falado. Você ouve a tua esposa? Você ouve o seu marido? Eu tenho dificuldade às vezes de ouvir. Mas eu ouço. Quantos têm dificuldade, mas ouvem? Você entende? Nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Fernando também tem. Né, amor? Não parece, né? O orgulho gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Mas para
para isso eu preciso ouvir. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ele coloca que a batalha espiritual que nós mais podemos ter autoridade é a partir da obediência, a partir da humildade, a partir da submissão ao Senhor, da sujeição ao Senhor. Senhor, me ensina a ouvir. Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quebra o coração endurecido. E talvez o coração esteja endurecido por causa das feridas, por causa daquilo que você foi ferido, mas o Senhor hoje diz: tente de novo, abra o teu coração, busque conselhos. É isso que está dizendo aqui. Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Mais uma vez, uma orientação da palavra que te livra emocionalmente. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Abra mão. Deixe de ser uma pessoa sempre defendida e com justificativa para todas as ações. Recue um pouco. Recue um pouco. A obstinação está diretamente relacionada ao orgulho. Recue um pouco. Calma. Baixa a bola. Diminui. Ouve. Busca conselho. Tenta saber o que está acontecendo. Não seja tão independente, rebelde, indiferente. Escolha a humildade. Maridos, escolham a humildade. Esposas, escolham a humildade. Porque assim nós vamos construir algo que vai permanecer. Vamos fazer batalha espiritual. Porque nós vamos estar nos sujeitando ao Senhor. E nós vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É assim. Humilhe-se diante da onipotente mão do Senhor. E eu quero falar mais um. Então, é bastante. Eu não acho que eu não vou pregar tudo não. Mas é que eu preciso pregar, né? Eu quero falar sobre a luxúria. Quantos sabem o que é luxúria? É o desejo. É também um pecado de excesso. A preguiça dá falta. O orgulho de excesso do eu, né? E a luxúria é uma busca excessiva. E é uma dificuldade, um deixar-se dominar por paixões. O deixar-se dominar por paixões. A luxúria, sabe o que ela causa? É um pecado de excesso e a luxúria, ela desvirtua o que é belo. Ela traz desordem, isso está muito relacionado à questão da imoralidade, da sexualidade. Ela distorce o que é belo. Ela provoca degradação daquilo que era bom quanto à dimensão sexual. E sabe qual a consequência? Ela fragiliza o indivíduo, levando ao vício. É uma definição que eu vi. Então, nós vamos nos entregando ao excesso de desejos. Nós sabemos que a sexualidade, ela é perversa e ela é um saco sem fundo. Quanto mais você abre, e quem já esteve envolvido aqui com pornografia sabe, cada hora você quer ver uma coisa. Não tem fim, é um buraco sem fim. E você vai degradando aquilo que era belo. Você vai, além disso, se fragilizando e se tornando uma pessoa viciada, entregue, refém. O Senhor criou a sexualidade, criou o sexo com medida, com ordem, para que o homem tenha prazer, para a procriação. E é importante que nós saibamos os limites que a palavra de Deus nos orienta.
Veja, o mundo, queridos, ele vai te convidar a você manter os olhos nele. Mantenha os olhos naquilo que você não tem. Esse é o convite do mundo para você. Esse é o convite da luxúria. Mantenha os olhos que você não tem, na mulher que você não tem, no carro que você não tem, na viagem que você não tem, no marido que você não tem. Mantenha os olhos no que você não tem. Esse é o convite da luxúria. Esse é o convite. E a palavra de Deus diz: meu filho, me dê atenção. Provérbios 23, 26 a 28. Meu filho, me dê atenção. Meu filho, me dê atenção. Veja o Senhor falando conosco hoje, igreja. Meu filho, me dê atenção. Mantenha seus olhos em meus caminhos. Para de ser escravo do pecado. Para de ser escravo da imoralidade. Você não nasceu para ser refém de nada. Jesus te libertou para que você seja livre, inclusive das paixões do sexo neste tempo. Você foi convidado pelo Senhor para viver uma vida de vitória. Você foi convidado pelo Senhor a viver não debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do amor de Deus que te conduz a saltar muralhas. E eu sei que a muralha da luxúria é alta, difícil de ser vencida, quando nós nos entregamos às paixões deste mundo. Mas o Senhor estende a tua mão hoje. Olha para você, você que está no fundo do poço, refém, já sem saber para onde ir, viciado. O Senhor estende a sua mão hoje para você. O amor do Senhor te encontra para te resgatar, para te trazer de volta a um lugar de dignidade. Porque o pecado, ele vai nos degradando, ele vai nos sujando, ele vai tirando o nosso brilho, ele vai gerando em nós um sentimento de inadequação, e nós vamos achando que não pertencemos a mais nada, e nós vamos nos afastando da graça. E a raiz de amargura toma conta de nós. E nós vamos nos privando da graça de Deus. E vamos nos afastando do amor do Senhor. Mas o amor do Senhor está aqui para te encontrar. Eu quero que você seja um testemunho vivo da graça e da misericórdia do Senhor, que te encontrou e te libertou do pecado. Você crê? Olha para o teu irmão e diga: você crê? Eu não posso falar da tua condição, mas eu sei que hoje o Senhor está visitando com arrependimento, e junto com arrependimento a força. Lá em Isaías 30 diz: vocês não querem? No arrependimento está o teu vigor, no arrependimento está a tua força. A graça do Senhor nos alcança. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. A graça, veja, eu falei de situações tão pesadas, eu ainda tinha a inveja e a gula para falar, mas eu não vou falar. Eu quero falar sobre a graça. A graça é a divina influência do Senhor sobre o teu coração. O apóstolo Paulo, quando ele confronta os pecados, ele diz: tudo me é permitido, em Coríntios, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu vou dizer de novo para o teu ouvido ouvir. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Seja a ira, seja a ganância, seja a preguiça, seja o orgulho, seja a luxúria, seja a inveja,
que é fruto de uma baixa autoestima, onde eu quero receber e ter do outro, porque eu não valido a minha própria história. Quando eu tenho inveja, eu não estou valorizando o que eu construí, a minha vida, as minhas dores, os meus êxitos, aquilo que você passou e viveu com Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. A gula é uma questão de excesso também. A maioria dos pecados são excessos. A gula está relacionada à compulsão, mas também a gula está relacionada a um vazio interior, onde nada supre. Está relacionada à compulsão, à ansiedade. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a nos satisfazermos. Porque quando pensamos na gula, nós estamos relacionando ao descontentamento. Tem um vazio que precisa ser preenchido. Precisa ser visitado, olhado, curado, amparado pelo Senhor. Como é cuidadoso o amor de Deus por nós. Como é cuidadoso visitando todas as áreas da nossa vida, endireitando as nossas veredas e falando: este é o caminho, andai por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês não sabem escolher, então venham e recebam a minha instrução para que vocês possam escolher bem. Não está pronto, tua vida não está pronta. Nós precisamos nos achegar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a escolher. A graça, que é a divina influência do amor de Deus sobre nós, nos ajudará a escolher. Nos ajudará a perseguir os caminhos do Senhor, para que possamos vencer até o fim. A graça divina, o amor de Deus, através de Cristo Jesus, para vivermos uma transformação em todas as áreas da nossa vida. A graça nos lembra de Jesus na cruz, nos lembra que Ele disse: eu sei que é difícil, mas eu quero hoje dizer para você, aqui na cruz do Calvário, está consumado. Todo escrito de dívida que era contra você está consumado na cruz. A graça divina é a capacitação para vencer o pecado, a favor de Deus, para te tirar do medo, da luxúria, do orgulho, da ganância, da gula. A gula é a compulsão, ela pode ser tantas. É intelectual. Às vezes eu só quero conhecimento, quero comer. É a voracidade. O texto, a palavra de Deus está nos falando dessa voracidade, desse consumo. Pode ser exercício físico. Uau, se não tem pessoas que estão doentes se não fizeram o exercício físico um dia. Tá demais, galera. Tem de mais e de menos sempre. Excesso e falta, excesso e falta, excesso e falta. São ídolos que nós construímos. O nosso corpo, o exercício físico, a disciplina pode ser também uma idolatria. É isso. Dinheiro, a voracidade, a compulsão pelo dinheiro, pelas compras, são excessos. A gula nos fala de excessos. O Senhor nos chamou para termos uma vida de equilíbrio. Se você não está com o teu coração queimando, eu estou. Porque eu tenho sobre mim o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que me convida hoje a endireitar mais uma vez as veredas do meu coração, para poder seguir uma vida de dignidade, porque sempre está relacionado à dignidade. Fique em pé, meu querido. A graça nos lembra que nós não estamos sozinhos, que somos amados,
que obedecemos porque Ele nos amou primeiro, que podemos confiar que Ele vai nos guiar. A graça é o poder capacitador dado a nós através de Cristo Jesus, para sermos curados das nossas imperfeições, das mazelas que nos cobrem, através da misericórdia e da bondade de Deus. A graça é a divina influência de Jesus sobre o meu coração, sobre o seu coração, que nos conduz a desejarmos ser parecidos com Ele, que nos oferece um caminho de santificação. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, ouça bem, daquele que tem fé em Jesus. Eu vou ler de novo para o teu ouvido ouvir. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. O nosso Deus, por isso Jesus veio. Você precisa entender a obra da cruz, e nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós fomos redimidos e justificados do nosso pecado, e recebemos nele capacitação para uma vida de santidade. Ele diz assim: no presente Ele demonstrou a sua justiça, quando Jesus disse está consumado, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos estão aqui e têm fé em Cristo Jesus? Continue com a sua mão levantada, exponha diante do Senhor as suas mazelas, as suas dificuldades, os ídolos que você tem dominado o teu coração, seja o que eu citei, seja o que o Espírito Santo está revelando, seja a ira, seja o orgulho, seja a ganância, ou seja a compulsão, os excessos, a inveja, o Senhor, seja a preguiça. Em nome de Jesus, Senhor, nós expomos agora as nossas mazelas diante do Senhor, e nós declaramos que queremos ouvir, queremos ter um encontro de amor contigo. O teu amor nos liberta, o teu amor nos alcança, o teu amor nos atrai para uma vida mais profunda em Deus, mais verdadeira no Senhor. Rasga o nosso coração religioso aparente, vai dentro do nosso coração e arranca a raiz. Nós dispomos e te pedimos perdão quando dizemos paz, paz e não há paz, quando estamos levantando as nossas mãos e elas estão sujas de sangue. Perdoa-nos, Senhor, mas a tua palavra me diz que a tua graça capacitadora me alcança e influencia o meu coração, derramando sobre mim temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E eu oro agora, ore, Senhor, enche o meu coração de temor. Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer. Sim, Senhor. Sim, Senhor, me apego a Ti, Jesus. Me apego a Ti, Jesus. Me apego a Ti, Jesus. Apegue-se ao Senhor. Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. O amor de Deus nos encontra, não para nos acusar, mas para nos orientar, para nos tirar da lama, para não nos deixar religiosos, para não nos deixar fora daquele dia. Oh, Senhor, aprofunda a tua obra em nós, tira a aparência, confronta o nosso coração duro. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego. Apegue-se ao
te ajudar. Ele vai te ajudar. Levante as suas mãos aos céus. Queremos ouvir a instrução do Senhor, a correção. Que sejam quebrados os ídolos da religiosidade, da aparência. Confronta o nosso coração. Pode passar, mas seu amor não mudará. Me apego em ti. Me apego, me apego, me apego, me apego ao teu amor leal, a tua misericórdia que se renova a cada manhã e que é a causa de não sermos consumidos. Verdadeiro Deus, a verdade está no Senhor, a santidade está no Senhor, a vida está no Senhor. Olhamos para ti, olhamos para ti, olhamos para ti, Jesus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Aquele que se converte tem o seu rosto iluminado. Da tua glória, meu coração queima por Fogo de Deus no teu coração, temor do Senhor, obediência à casa do Senhor. Ora, bacanta, quero olhar em teus olhos. abre o teu coração. Enche, Senhor, a nossa audição, a nossa visão, nosso olfato, o nosso paladar, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Consagramos os nossos sentidos, por onde entram as impurezas. A tua glória vai nos atrair mais. A glória do Senhor vai te atrair e vai te arrancando do pecado. Vai dizendo ao teu coração: é melhor um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu não trocarei a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Aprofunda a tua obra em mim, Senhor. Vai fundo, aprofunda a tua obra, Senhor. Sobre a inveja, sobre a compulsão, sobre o orgulho, sobre a ganância, sobre a ira, sobre a justiça própria. Aprofunda. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Sim, Senhor. Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que consolo do Espírito Santo e a certeza do favor de Deus para você caminhar rumo aos olhos de Jesus te impulsione. Em nome de Jesus eu declaro a tua libertação, a tua libertação, a tua libertação, a tua libertação. Eu declaro a tua libertação no dia de hoje. Eu declaro correntes do inferno que estavam te prendendo, te liberando nesta manhã na autoridade do nome do Senhor Jesus. Olhamos para Jesus, olhamos para Jesus. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Jesus, quero olhar em teus olhos, enche os meus sentidos da beleza da tua glória.